Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, mandando um conteúdo, fazendo uma breve síntese do que foi esse jogo envolvendo a equipe do Vasco e a equipe do Bragantino. Jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo que terminou empatado em 1-1, o Vasco conseguiu mais um pontinho. E a gente vê a situação do Vasco, que há dias atrás a gente achava que a condição do Vasco era insustentável. Não via-se um rumo, não via-se uma direção, não via um caminho que o Vasco pudesse buscar aí uma solução resolutiva para os seus problemas. Mas o que a gente notou e que vem notado das últimas partidas do Vasco é uma significativa evolução. O treinador Ramon Dias, que aqui chegou no Brasil para assumir o Vasco, já é conhecido da torcida do Rio de Janeiro, Fluminense, né? Torcida Fluminense da cidade do Rio de Janeiro, porque ele já teve a oportunidade de treinar a equipe do Botafogo. Não foi muito feliz, mas está tendo a chance de se redimir, mostrar a qualidade do seu trabalho à frente da equipe vascaína. Então, o jogo de ontem contra a equipe do Bragantino mostrou uma melhora substancial da equipe do Vasco. A gente sabe que não é fácil enfrentar a equipe do Bragantino jogando no campo deles, lá em Bragança Paulista. É um campo em que o Bragantino, a massa bruta, famoso massa bruta, ele está acostumado a jogar com muita desenvoltura. Os jogadores já conhecem os atalhos daquele campo, já sabem os caminhos. E o Bragantino, que hoje está bem gerido, né, por um grupo internacional, e tem mantido sempre uma boa regularidade, um bom desempenho nos campeonatos de que participa. E o jogo de ontem mostrou mais uma vez a força que o Bragantino tem jogando nos seus domínios. Por isso que eu creio que o time do Vasco foi muito bem. O Vasco melhorou significativamente. O Vasco antes, sob o comando de Barbieri, o elenco era mais enfraquecido. Hoje o elenco do Vasco ele está mais robusto, com qualidade, com mais jogadores de qualidade. E dessa maneira o Vasco hoje tem também uma forma de jogar diferente da que jogava sob o comando do Barbieri. Antes o Vasco jogava só de uma proposta reativa defendendo, e agora o Vasco ele já ataca com repertório de jogadas, fluindo pelo meio, fluindo pelo ataque. E eu acho que o grande mérito do Vasco foi contratar alguns jogadores que para mim são pontuais, são fundamentais para esse time. Um deles é o centroavante Zeguete. Esse jogador para mim me surpreendeu positivamente. Artilheiro, veio do futebol argentino, do Belgrano, e colecionou, sendo artilheiro em diversas séries do futebol argentino, e chegou ao Belgrano como ano passado, há 2 anos atrás, e da mesma forma foi o artilheiro do campeonato. Isso motivou, despertou o interesse do Vasco, e hoje ele está jogando com a camisa cruzmaltina. E teve um desempenho espetacular. Em 2 jogos fez 2 gols, ou seja, uma média por partida de 1 gol, o Zeguete, né? Então, dessa feita, o Vasco ganhou uma referência de ataque. E não é só ele, um jogador também que foi revelado na base tricolor, Paulinho Paula, que estava no mundo árabe e foi repatriado pelo Vasco. Está dando muita qualidade ao meio campo. E novos jogadores que virão. E o astro do time vai se concentrar no talento do Payet. E esse jogador é um jogador conhecido mundialmente, já jogou na seleção francesa, um talento, uma grata surpresa. Aqueles que não conhecem vão se surpreender pelo talento desse atleta. Então o Vasco vai se incorporando mais e mais. E com isso o Vasco ganha força, por quê? Porque os jovens jogadores do Vasco, um dos quais eu gosto de citar, que é o Gabriel Peck, ele ainda não tem condições de ser protagonista desse time. É um jogador que tem que entrar num time montado, um jogador voluntarioso,
e a gente vê a aplicação, o empenho desse atleta, e ele com o time armadinho ele vai melhorar. E o Vasco melhorou. Eu diria que melhorou muito, porque o Vasco hoje tem saída de bola, o Vasco hoje tem uma transição defensiva melhor. Antes, quando o Vasco era agredido, tomava gol, enfim. E o jogo de ontem mostrou essa evolução, especialmente no primeiro tempo. O Vasco, no segundo tempo, foi aquém do que se esperava de um time que tem que manter uma constância e regularidade. Primeiro tempo atacou, acabou fazendo seu gol numa investida dentro da área. O centroavante Zeguete, ele acabou sofrendo pênalti, ele mesmo cobrou e faturou. E depois disso o Vasco ainda teve outra chance com o Orelhano. Uma bola que ele recebeu livre pelo lado direito, ele que é canhoto, tem jogado pelo flanco direito e tocou próximo ao gol, mas sem a direção, sem a angulação que seria necessária para fazer o gol. Então o Vasco criou, teve oportunidade, mas não foi feliz. Por outro lado, a equipe do Bragantino, que está acostumada a jogar nesse campo, começou a implantar a sua forma de jogar. Eu acho que as mexidas do Ramon Dias no segundo tempo refletiram que o Vasco perdeu ali a sua consistência. Então, dessa feita, o Bragantino equilibrou as ações, conseguiu um empate com o Bruninho e no segundo tempo foi melhor. Eu achei o Vasco muito acuado, recuado, não quis sair para o jogo, se limitou a mais defender e não querer atacar. O Vasco perdeu ali o meio-campo e, sendo assim, o placar acabou ao final empatado em 1-1. Então, dessa feita, o Vasco conseguiu mais um pontinho. Para a gente falar se o Vasco permanece na A, se cai para B, é muito difícil vaticinar, é muito difícil profetizar. A gente não tem bola de cristal. A gente analisa assim, tecnicamente, o desempenho do time e a gente verifica se o Vasco está melhorando, se está piorando, coisas que o valem. E sendo assim, eu aposto no Vasco no sentido de houve uma melhora significativa. E com os reforços que estão por chegar, eu acho que o Vasco vai pontuar bastante nesse segundo turno. E já está próximo ali, não está tão distante da equipe do Santos, né? Que é o primeiro ali da degola, com 18 pontos. O Vasco hoje está com 14. E o Vasco, lembra-se que ele está com um jogo a menos. Então o placar acabou sendo justo. Mas eu acho até que o Vasco acabou beneficiado, porque a pressão do segundo tempo acabou toda ela residindo concentrada ali na força da equipe de Bragança Paulista. E, portanto, são essas informações que eu passo para vocês, ouvintes da nossa Rádio Opção. Bom dia!